Então, a gente, na nossa lista 1 ainda de álgebra vetorial, ó, faltou um acento no álgebra. Álgebra. Faltou. Ou não tem acento? Eu acho que tem. Que seja. Depois eu vou descobrir. Ele pede para a gente calcular o perímetro do triângulo que tem esses vértices aqui. Notem que para a gente calcular o perímetro de um triângulo num espaço tridimensional, em que ele não necessariamente está num plano XY, YZ ou XZ, é bem mais complicado. É difícil a gente desenhar e conseguir, a partir do desenho, inferir esse perímetro. Então a álgebra vetorial ela nos possibilita resolver um problema dessa complexidade com uma certa simplicidade, desde que a gente entenda a álgebra vetorial como uma ferramenta de resolução desse tipo de problema. Então, um triângulo, ele sempre vai ser dado por 3 vértices. Sendo esses 3 vértices quaisquer, se a gente consegue determinar quais são os lados do triângulo, né, a gente consegue e definir qual é o comprimento, né, desses lados, a gente consegue o perímetro, né? Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte: a gente vai, para calcular o perímetro do triângulo, dado esses 3 vértices, também eu chamo a atenção o seguinte, né? Ó, sempre quando a gente vai definir um ponto, a gente coloca o nome do ponto, que é geralmente uma letra maiúscula, e não tem espaço nenhum aqui, ó, já abre o parênteses, não é tipo A igual. Quando a gente põe o igual, a gente subentende-se que a gente está usando notação de vetor. No geral, o ponto a gente não coloca igual, tá? A gente simplesmente descreve, ó, esse é o ponto. Ponto A igual, é o ponto que tem x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 2. Beleza, até aqui tá tranquilo. Como é que a gente resolve esse problema e comunica a resolução desse problema? Então a gente vai ter que dar uma introdução, onde a gente descreve qual é a abordagem para resolver esse problema. Então, a abordagem para resolver um problema de um perímetro, a gente vai calcular a distância entre os vértices, né? Então, vamos calcular as distâncias entre os vértices AB, BC e CA, certo? Todas essas distâncias. Então, a gente vai ter mais... Bom, eu vou começar fazendo uma frase que inicia, né, introduz a resolução. Então, né, para calcular o perímetro, ou então ainda, calculamos o perímetro fazendo, tá? Para calcular o perímetro, vamos determinar as distâncias entre os vértices. Certo? Entre os vértices. Então, a gente vai... É assim, ó. A gente tem um triângulo A, B e C, qualquer, e a gente vai determinar as distâncias. Então, a gente tem a distância de A até B, né? Então, a gente vai determinar a distância entre A até B, a distância entre B até C e a distância entre C até A, e a gente vai somar elas. Só que tem um detalhe, olha só. A gente sabe, com a álgebra vetorial, determinar qual é o vetor que aponta de A para B, certo? Então, a gente pode calcular o módulo desse vetor. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, a distância de A até B... depois vai ter uma aula específica sobre distâncias, então a gente introduz essa notação aqui, ó, a distância de A até B é igual ao módulo do vetor que aponta de A para B. Ok? Então, a gente vai calcular as distâncias. A distância de A até B, aí a gente tem a distância de B até C, é igual ao módulo do vetor que aponta de B para C. Vocês concordam? Ó, tem um vetor que aponta de A para B, que tem o mesmo módulo do vetor que aponta de B para A. Então, é a mesma coisa, não vai mudar. Aí a gente tem o vetor que aponta de B para C. Então, a gente pega o módulo dele, então a gente tem a distância, certo? Aí depois a gente tem a distância de C até A, ou de A até C. É o módulo do vetor que aponta de C para A. Eu vou fazer assim, no sentido
né? Seguindo como se fosse um caminho. A gente está somando os trechos de um caminho que a gente está percorrendo até chegar no perímetro do triângulo. Notem que com 3 vértices a gente forma um triângulo, mas a gente pode usar essa mesma estratégia para calcular um caminho percorrido entre muitos pontos, certo? Então a gente vai seguir assim, beleza. Então essa aqui é a introdução, agora a gente está no desenvolvimento, na verdade aqui também é a introdução, né? Mas daí agora a gente vai para o desenvolvimento, vamos ver. Beleza, a gente vai calcular, a gente vai determinar as distâncias. Então, né, antes a gente precisa saber quais são os vetores, né? Sendo os vetores, eu até vou escrever aqui, ó, sendo os vetores dados por. Aí eu vou pôr 2 pontinhos aqui, ó, e eu vou escrever, ó, o vetor que aponta de A para B. Aí a gente vai pegar, ó, o ponto B menos o ponto A. Então a gente pega menos 1, 0 e menos 1. E a gente faz menos o ponto A, que é o 0, 1 e 2. E aí a gente tem... Na verdade é o vetor que aponta da origem até o ponto B, menos o vetor que aponta da origem até o ponto A. E aí a gente tem isso daqui. Agora olha só. A gente faz componente por componente. X com X, Y com Y e Z com Z. Então o menos 1, do menos 1 a gente vai tirar 0. Então a gente fica com menos 1. Do 0 a gente vai tirar 1. Então a gente fica com menos 1 também. De menos 1 a gente vai tirar 2. Então a gente fica com menos 3. E está aqui o vetor que aponta de A para B, ok? Agora, vamos dar uma continuação. Então, vou pôr aqui uns 3 pontinhos, tá? Porque a gente vai continuar. E aí, eu vou apagar aqui e vou continuar essa resolução, ok? Bom, todo mundo já anotou qual é o problema? Não, senão eu vou perder a informação dos vetores aqui. Eu não vou apagar. Eu vou apagar só aqui, ó. Só aqui a parte de baixo, ok? Vou dar um minutinho para vocês copiar aí. Certo? Então, voltando para cá, deixa eu ajeitar aqui a luz. Opa. Tá. Então, a gente tem a seguinte situação. Aqui, eu acho que vou trazer essa luz mais para perto, vai ficar melhor. Tá escuro. Beleza, então agora a gente vai seguir, já temos aqui o vetor que aponta de A para B, a gente vai seguir fazendo o vetor que aponta de B para C. Aí a gente usa o mesmo padrão, pega o vetor C, que é o 2, menos 1 e 0, faz menos o ponto B, menos 1, 0 e menos 1, faz a diferença entre os dois, então 2 menos menos 1 é 2 mais 1, que é 3, né? Componente a componente, menos 1, menos 0 aqui fica menos 1, certo? E 0 menos menos 1 fica 1. Ok, então a gente tem o vetor que aponta de B para C, e agora a gente vai pegar o vetor que aponta de C para A. Sempre o final menos o inicial, mas no caso, como a gente vai tirar o módulo, não vai fazer diferença. Então a gente pega o final, que é o 0, 1 e 2, e o inicial, 2, menos 1 e 0. Então a gente tem o vetor que aponta de C até A. Isso vai dar 0 menos 2, 1 menos menos 1 fica 1, 2 menos 0 fica 2. Então a gente já tem os 3 vetores. E agora o perímetro vai ser a soma dos módulos desses vetores. Então a gente vai fazer os módulos. Então agora vamos determinar os módulos. Certo?
E aí, os módulos, a gente vai fazer o seguinte, ó, o módulo do vetor que aponta de A para B, que é a distância, na prática é a distância entre o ponto A e B, ou entre o ponto B e A, porque a distância daí já não importa, né? Não é mais direcional, ela é só um número. O vetor é direcional, então a gente faz diferença se a gente aponta de A para B ou de B para A. A gente vai ter, como é que define o módulo? O módulo é o seguinte, ó, é raiz quadrada, aí você pega a primeira componente e eleva ao quadrado, então pega menos 1 e eleva ao quadrado. A gente soma com menos 1 ao quadrado, porque é a segunda componente, e soma com a terceira componente ao quadrado. O que vai mudar se vocês fizerem, em vez de A para B, fazer o B para A? Aqui, em vez de menos 1, vai ser mais 1, aqui vai ser mais 1 e aqui vai ser 3. Quando eleva ao quadrado, vai dar o mesmo valor, certo? Então aqui a gente tem 9 mais 1 mais 1. Então a gente tem raiz de 12, raiz de 11. Ok? Aí a gente vai pegar o outro de B para C, o módulo do vetor que aponta de B para C. Certo? Vai ser a raiz agora, é a componente 3 ao quadrado. Notem como é importante usar o parênteses aqui para deixar claro que o menos ele está dentro do parênteses. O menos está sendo elevado ao quadrado. Então, menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. É diferente se eu tirar o parênteses. Porque se eu tiro o parênteses, eu estou colocando menos na frente do 1 ao quadrado. Então é só o 1 que está ao quadrado. Ok? Olha só, quando a gente faz menos 1 ao quadrado, isso daqui dá menos 1. Porque quem está ao quadrado é só o 1. Ok? E o menos permanece. Agora, se a gente põe um parênteses aqui, é o menos 1 que está ao quadrado. Lembrando que quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, é menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Então, isso é um ponto que muito estudante erra ao resolver um problema, né? E esquece do parênteses. Então, o parênteses é muito importante. Aqui, o 3, não há necessidade do parênteses porque ele é positivo. Certo? Só porque ele é positivo. Já, quando a gente pega o menos 1, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó. O parênteses é fundamental. Se eu tiro o parênteses, olha que coisa estranha. Eu fico com mais menos 1 ao quadrado. Não é uma notação adequada. A gente vai fazer aqui, ó, menos 1 que está ao quadrado. Tudo que está dentro do parênteses está ao quadrado. Tá? Está sendo multiplicado por ele mesmo. E por último, a gente tem o mais 1 ao quadrado. Então, sempre quando for positivo, eu dispenso o parênteses. Mas quando for negativo, eu não posso abrir mão do parênteses. Aqui, ó, ok? Agora a gente vai lá, ó. 3 ao quadrado dá 9, aqui dá 1 e aqui dá 1. Então, 9, 10, 11. A gente tem raiz de 11 de novo. Ok? Agora a gente vai ver o de C até A. Qual é o módulo desse vetor? A gente faz a mesma coisa. A gente tem menos 2 ao quadrado. Tá? Então, olha o parênteses aqui. Aí eu vou fazer o mais 1 ao quadrado. Aqui eu não preciso do parênteses, porque ele é positivo. E mais 2 ao quadrado. Também não preciso do parênteses, porque é positivo. Se fosse negativo, não pode faltar o parênteses. Ok? E aí, a gente vai ver o seguinte. Menos 2 ao quadrado fica 4. Certo? Aqui 2 ao quadrado fica 4, então a gente tem 8. E aqui mais 1, então a gente tem 9. Então a gente tem raiz de 9, que é igual a 3. Então agora, olha só, o perímetro é a soma dessas três distâncias. Raiz de 11 e 3. Então, eu vou apagar novamente aqui para a gente comunicar qual é a resposta. Tá? Então, o pessoal me chamou a atenção que eu estava fazendo aqui, ó, 1 menos menos 1, isso aqui vai dar 2.
Então, aqui, a gente tem um 2. Ok? Então, a gente tem 4 mais 4 mais 4. Então, a gente tem raiz de 12 aqui. Certo? Beleza. Então, deixa eu conferir. Acho que era isso, né? Aqui eu tenho que voltar com o parênteses. Eu disse que eu ia tirar menos 1, menos 1, menos 1. 3 menos 1. 3 menos 1 e mais 1, ok? Menos 2, 2 e 2. Ok, raiz de 12. Agora vamos fazer o perímetro. Continuando, a gente vai chegando na resposta final, né? Então, vou escrever aqui, ó, sabemos que o perímetro, né? Então, obtemos o perímetro. O perímetro pela soma das distâncias. Ok? Até vou colocar entre parênteses aqui, ó, lados do triângulo. É um pouco óbvio e redundante essa parte, mas enfim, só para dar uma conexão, né? Do triângulo. Lembrem da importância da comunicação da resolução, né? Então, agora a gente ainda está no desenvolvimento, porque a gente ainda não chegou na resposta final, que é o perímetro. Mas o perímetro, basicamente, eu vou chamar de P, né? Obtemos o perímetro, até eu vou fazer o seguinte, ó, vou ser um pouco mais formal. Obtemos o perímetro P pela soma. Então, quando eu falo obtemos o perímetro P, eu já tô introduzindo o P como sendo a letra que vai representar o perímetro. Então, como a soma das distâncias. Então, a gente tem a distância de A para B, mais a distância de B para C, mais a distância de C até A. Ok? E a gente já apresentou antes que essas distâncias são iguais aos módulos. Então, basicamente, né, a gente tem raiz de 11 mais raiz de 12 mais... Aliás, raiz de 11 mais raiz de 12. Né? Até o raiz de 12 a gente poderia fatorar aqui, ficaria 3 vezes 4, ficaria 2 raiz de 3, né? Tá? 2 raiz de 3. Mas bom, vou continuar aqui. A gente pode dar uma melhorada, escrever aqui, ó, 2 raiz de 11 mais 2 raiz de 3. Essa é uma forma de a gente escrever o perímetro. Então, basicamente, isso daqui é o perímetro, mas a gente pode tirar uma aproximação, tá? E aí para isso a gente precisa da calculadora, eu vou fazer a conta agora. Então aqui a Andressa me ajudou fazendo a conta aqui, saiu esse valor, aproximadamente 10,10, na verdade 10,97, alguma coisa, então arredondamos para 10. 10,097, então 10,10, ok? Beleza, aqui a gente já tem a resposta, mas a gente tem que comunicar essa resposta com uma conclusão, concluir a questão. Então lembra, ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. A gente começou com uma frase de introdução, mostrando qual vai ser a nossa abordagem. Então a gente vai calcular as distâncias entre os vértices, beleza. Aí a gente tem um desenvolvimento todo, e aí inclusive, né, a gente mostra que a soma das distâncias dá o perímetro, beleza, tá comunicado aqui, tudo certinho. E aí a gente vai fazer uma conclusão. Lembra que a conclusão tem que ser uma proposição, que é uma frase com sujeito e predicado, em que ela não pode ser interrogativa e nem exclamativa, e quem olha vai poder dizer, isso está certo, isso é verdadeiro, ou isso é falso, certo? Então proposição é isso. Como é que a gente vai escrever uma proposição? Então vou fazer um conectivo de portanto. Tá? Nossa, isso aqui é praticamente uma aula de redação do Enem. Portanto, o que vai acontecer? Ó, você vai pôr o perímetro do triângulo ABC. A
A gente chama geralmente, né? A gente diz do triângulo, do quadrado ABCD, né? Do retângulo ABCD, do triângulo ABC, né? Porque o que liga os pontos, né? Os vértices. Então, o perímetro do triângulo ABC aí a gente tem um aproximadamente aqui, né? Aproximadamente 10,10 unidades de distância, tá? Unidades de distância, eu vou colocar assim, porque é muito importante que a gente comunique e indique a devida unidade de medida. Então, se a gente tivesse essas distâncias em metros, a gente teria em metros. Beleza, é muito fácil. Só que aqui a gente não tem distância, então é usual a gente usar assim, unidade de distância, tá? Se a gente vai calcular o volume, a gente coloca unidade de volume, UV. A gente vai calcular a área, coloca UA, unidade de área, tá? Mas se a gente tem, os valores estão em metro, a gente já sabe que a distância é metro, a área é metro quadrado e o volume metro cúbico. E assim a gente resolve o problema, ok? Então, aqui a gente utilizou o conceito de norma de vetor para calcular distâncias entre dois pontos, ok? Então tá, olha, a gente vai resolver esse problema que é o 29 da lista, é o 29 do STEMBrush, né? Da parte de vetores. Determine um vetor unitário ortogonal ao vetor V, sendo que o vetor V é o vetor que tem coordenadas 2, menos 1 e 1. Ok, a estratégia que eu vou usar aqui é o seguinte: se dois vetores são ortogonais, o produto escalar entre eles é zero. Isso a gente sabe por propriedade do produto escalar. Então a gente vai fazer o seguinte: qual que é a abordagem? Tem que fazer uma frase introduzindo a abordagem. Então vamos verificar o produto escalar, tá? Ó, vamos verificar o produto escalar entre o vetor V e um vetor arbitrário. Um vetor arbitrário que eu vou chamar de U e eu vou colocar as coordenadas dele como sendo x, y e z. Eu poderia colocar a x, a y e a z, poderia colocar o x, o y, o z, mas só x, y, z eu acho que já resolve o nosso problema aqui. Mas a gente tem que ter bem consciência que aqui, ó, o x não é o eixo x, é a coordenada x do vetor u, ok? Então a gente está introduzindo o problema dessa maneira. O x, a letra x a gente está usando como coordenada x do vetor u, a letra y, a coordenada y do vetor u e a letra z. Tá, beleza. A gente vai verificar o produto escalar entre esses dois vetores, tá? Sabendo que, olha só, eu vou fazer assim, ó, o V ele é ortogonal ao U se V escalar com U é igual a zero, ok? Então isso a gente sabe que se o V escalar com U for igual a zero, os dois são ortogonais, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, o U é um vetor arbitrário e a gente vai colocar essa condição, tá? A gente vai colocar essa condição. Como é que a gente vai fazer o produto escalar de V com U? Né? Então o V são essas componentes aqui e o U são essas componentes. O produto escalar vai ser 2 vezes x mais menos 1 vezes y. Eu poderia já ter posto menos y, né? Tá? Bom, vocês são espertos, então eu vou usar isso aqui, ó, menos y. E aí a gente vai fazer mais z, mais 1z. Ok, a gente sabe que isso daqui tem que ser igual a zero.
certo? Então, a gente sabe que isso aqui tem que ser igual a zero. Para que um vetor... Vamos lá. Para que um vetor U seja ortogonal ao vetor V, as componentes dele, x, y e z, tem que satisfazer esta condição aqui. 2x menos y mais z tem que ser igual a zero. Ok, beleza. Certo. Então a gente tem, na verdade, várias possibilidades aqui de escrever esse vetor U, né? Porque a gente vai ter daqui, ó, que por exemplo, a gente pode colocar o x, né? Isolar o x aqui. Deixa eu pensar, eu não fiz essa questão antes. Como é que seria a melhor abordagem? Eu vou colocar y menos z sobre 2. A gente tem uma relação para o x, mas o y e o z ficam variáveis livres. Ok. A gente tem uma última condição que diz que o vetor tem que ser unitário. Tá? Então eu até vou colocar aqui, ó, portanto, o vetor U, ele precisa ser o vetor que tem o y menos z sobre 2 como componente x, a gente tem o y e o z. Certo? Todo vetor, todos os vetores que têm essas componentes aqui, satisfazem essa condição de produto escalar ser igual a zero, com o v. Isso faz com que todo vetor, né, que tenha as componentes dessa forma, sendo que o y e o z são livres, mas o x precisa ser especificamente y menos z sobre 2. Tá? Então a gente tem aqui esse vetor. Só que esse vetor aqui, ele é um vetor arbitrário, que ele está ortogonal a v, né? Então se a gente tem o vetor v assim, esse vetor u, ele tem 90 graus com v, só que ele pode estar apontando para qualquer direção e ter qualquer tamanho. Não é isso que nos interessa. Né? O u, então, ele está nessa linha aqui, ó. Então é qualquer vetor nessa linha aqui, o u por enquanto, esse u aqui. Tudo bem, agora a gente quer que esse vetor seja unitário, então a gente vai ver qual é a condição para que esse vetor seja unitário. Então eu vou apagar isso aqui para a gente continuar a conta. Então antes de apagar, a gente vai partir pela sugestão do Claudio Honor, que diz o seguinte, é muito boa inclusive. Bom, a gente sabe que essa condição aqui, esse vetor u aqui totalmente arbitrário, ele nos dá todos os vetores que satisfazem essa condição são ortogonais a V. Beleza, até aqui está certo. Mas a gente não precisa de todos os vetores, a gente precisa de um único vetor e depois ver qual é o unitário dele, certo? Então é muito mais simples de verdade. Então uma estratégia é a gente atribuir um valor para y e z, que são tipo como variáveis livres, né? Qualquer valor de y e de z, então a gente vai considerar, ó, o vetor u assim, né? Tal que y seja igual a 1 e z igual a 1, né? Tem x igual 1 menos 1 dá 0, né? Então a gente tem aqui, ó, o vetor u, assim, fica o vetor 0, 1 e 1. Ok, olha só que interessante. O vetor 0, 1 e 1, ele é um vetor ortogonal ao vetor v. E ele pede aqui, ó, determine um vetor unitário. Então a gente só vai ver qual é o vetor unitário na direção de u. Fica bem mais simples do que a gente querer achar um vetor unitário arbitrário trabalhando com essas variáveis aqui. Certo? Então, muito bem posicionado a sugestão do Claudio Honor. A gente atribui dois valores aqui e acha um vetor que é ortogonal
AV, porque o produto escalar desse vetor com o V é zero. Beleza, agora eu vou apagar para a gente fazer o unitário de U. Então agora a gente já tem um vetor que é perpendicular a V. Qual tem que ser o vetor, né? A gente já sabe que o vetor U, que é o 0, 1 e 1, é ortogonal, né, a V. Ok, a gente sabe que esse vetor é ortogonal a V. Precisa ser esse vetor aqui, 0, 1 e 1? Não precisa. Poderia ser outro. Poderia ser... Se eu coloco 2 aqui e 1 aqui, aqui vai ter que ser 1. Porque a gente tem a regra do y... Não, vai ser um meio, né? É o y menos e sobre 2. Mas olha que daí fica mais complicado. É muito mais fácil a gente fazer. Porque o problema pede um vetor. Então o 0, 1 e 1 é um vetor ortogonal a V. Agora, para a gente saber o unitário, né? Um vetor unitário, tá? Vamos achar o vetor unitário na direção de U. Tá? Vamos obter o vetor unitário na direção de U. Como é que a gente obtém o vetor unitário? A gente pega o vetor unitário, a gente usa o símbolo de chapéuzinho em cima, né? A gente vai pegar o vetor U, e a gente vai dividir pelo módulo do vetor U. Assim a gente tem o vetor unitário na mesma direção do vetor U, ok? Então, até, né, a gente tem essa mesma relação, se a gente inverte, a gente tem o seguinte, ó, que o vetor U, ele é o módulo dele vezes o vetor unitário. Então a gente consegue separar em módulo e direção e sentido, certo? Mas a gente quer o unitário, então eu vou apagar essa parte aqui. Tá? Precisamos obter o módulo, obter o vetor unitário na direção de V e o módulo de U fica. Como é que é o módulo do vetor U? É a raiz da soma do quadrado das suas componentes. Então tem 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Isso aqui dá a raiz de 2. Que eu vou manter como raiz de 2, porque é um número irracional, então não tem por que aproximar. Então basicamente a gente vai pegar o vetor U unitário, ele vai ser 1 sobre raiz de 2 vezes o vetor U. Certo? Aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre o módulo de U vezes o U. É a mesma coisa, tá? Eu dividir um vetor por um número é a mesma coisa que eu multiplicar ele pelo 1 sobre esse número aqui. Lembrando que o módulo é um número, ok? Então, 1 sobre raiz de 2 vezes U é o quê? É o vetor em que a gente pega 0 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2. Cada componente está sendo dividido, ok? Tá? Então, aqui a gente já tem o vetor unitário. Um vetor unitário possível, que é perpendicular, ortogonal ao vetor V. Ortogonal e perpendicular é paralelo, é similar, são sinônimos. Ambos indicam vetores com 90 graus entre si, né? 90 graus. E aí a gente vai escrever uma frase concluindo. E a conclusão vai ser o seguinte. Portanto, o vetor 0, né? O vetor U... Sim. Só uma coisa que eu não entendi é porque a definição de vetor unitário não é que o módulo dele é igual a 1? Exato. O módulo dele é igual a 1. Exato, mas daí a gente está dividindo por raiz de 2 todas as componentes. Daí fica com o módulo igual a 1. Não entendi. Eu achei que essa conta aí do módulo, né, de vetor A Uhum. igual.
Então, na nossa conclusão, a gente vai fazer uma afirmação, né? Então, o vetor o chapéu, lembrando que chapéu a gente usa quando o vetor tem módulo 1, né? É o vetor unitário na direção do vetor u, que a gente sabe que é ortogonal a v. Então, ele é o versor de u, como a Natália comentou. O vetor u chapéu, ele é um vetor que tem módulo 1 e tem a mesma direção e sentido do vetor u, certo? Eu recomendo que vocês calculem esse módulo aqui para verificar como ele tem módulo 1. Sempre vai dar 1 se você fez essa divisão aqui, ó. Pega o vetor u e divide todas as componentes pelo módulo dele, vai dar um vetor de módulo 1, sempre. Não importa qual vetor seja. Entendido? E aí, a conclusão é o vetor... Esse vetor aqui é... Qual que era a pergunta? Um vetor unitário ortogonal a V. Então, é um... Eita, falhando a caneta. É um vetor unitário ortogonal a V. Ok? Lembrando que não existe só um vetor unitário. Você poderia ter escolhido outras combinações de y e z, daria um vetor em outra direção, mas que também respeitaria, né, desde que o x fosse usado, aquele y menos z igual a dividido por 2. Daria outro vetor em outra direção, teria outro vetor unitário. Então essa é uma questão que tem muitas soluções possíveis, né? Na verdade infinitos vetores unitários. Porque a gente tem o vetor v assim, né? E aí tem todo um plano que é ortogonal ao vetor v. Então todo vetor unitário, independente da direção dele, vai ser um vetor unitário ortogonal a v, se tiver contido nesse plano aqui, ok? Então agora a gente vai tentar resolver esse problema 71. Tentar porque eu nunca fiz ele, mas vocês vão me ajudar a resolver. Ele diz o seguinte: sejam os vetores u. Então a gente tem dois vetores. A gente tem o vetor u, que é dado por 1, 1 e 0. Essas são as componentes do vetor u. E o vetor v, que é o 2, 0 e 1. Então a gente tem dois vetores com as suas componentes. Só que depois ele nos dá três outros vetores que são combinações. Na verdade, o W1 e o W2 são combinações de u e v. O 1 ele é 3u menos 2v e o 2 é u mais 3v. Ok. O 3 ele já é um vetor que está dado as componentes. Apesar de ele estar escrito de forma vetorial, a gente pode escrever ele na forma algébrica, lembrando que o W3 vai ser 1, 1 e menos 2. É simplesmente as componentes do vetor, vão ser os números. Então, na notação algébrica, é essa sequência aqui, né, de três casas separadas por vírgulas, e a gente tem componente x, y e z. Nessa outra notação, a gente tem componente x é quem está multiplicando i, o componente y é quem está multiplicando j, e componente z quem multiplica o k. Ok, até aí a gente já é importantíssimo que a gente saiba ler os vetores. O problema pede o seguinte: determinar o volume do paralelepípedo definido pelos três vetores. Então eu vou fazer um rascunho só para lembrar vocês. O que acontece quando a gente tem três vetores num espaço tridimensional? Eles definem, ó, o que a gente chama de um paralelepípedo. Um cubo, por exemplo, é um paralelepípedo. Ok? Um paralelogramo é definido por dois vetores. Né? Então, se tem dois vetores, define uma área, é um paralelogramo. O paralelepípedo ele pode ser inclinado, né? Mas basicamente ele é... Você pega aqui, ó, um vetor e aí define linhas paralelas a ele, saindo da base, da ponta do outro vetor, e aqui linhas paralelas àquele vetor lá. E depois um terceiro vetor, a gente tem linhas paralelas àquele terceiro vetor formando esse volume, certo? Então, vocês já sabem que são o que já é um paralelepípedo. Lembrando que o paralelepípedo é um volume e paralelogramo é uma área, tá? Então, esses três vetores vão definir esse volume. Eu vou ter que carregar a tinta no meu canetão aqui só um pouquinho.
Beleza, agora, canetão carregado, a gente vai ver o seguinte. A gente tem os três vetores, W1, W2 e W3, que a gente vai... a gente precisa saber que vetores são esses para calcular o volume. Lembrando que o volume do paralelepípedo, ele é dado pelo produto misto entre esses três vetores. Então a gente só faz o produto misto, é razoavelmente simples. Só que antes de fazer o produto misto, a gente tem que ter claro quem são esses três vetores, que a gente não tem, né? Em componentes, forma de componentes. Então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse problema é determinar quem são os vetores da W1, W2 e W3, ok? Então vamos lá. Frase de introdução. Precisamos... Ó, a canetão tá... Precisamos determinar... Começamos determinando... Vou fazer um pouquinho assim. Começamos determinando... Vamos determinar... Quem são, né? Ou as componentes dos vetores W1, W2 e W3. Então, vamos determinar, né, iniciamos o problema. Então aqui eu estou introduzindo a abordagem. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vou determinar as componentes dos vetores W1, W2 e W3. Ok. Né? Sempre tomando cuidado da comunicação ser clara e ela tem que ser conectada. Tá? Tem que ter uma clareza de raciocínio aqui. Então a gente vai ver o seguinte. Ó, vamos determinar as componentes dos vetores W1, W2 e W3. Então, começando por W1. A gente tem ele, que é 3U menos 2V. Então eu vou fazer assim, ó, 3 vezes o vetor U, que é 1, 1 e 0. Estou usando a notação algébrica. Menos 2 vezes o vetor V, que é o 2, 0 e 1. Né, já está claro, a gente já sabe quem são os vetores. Então a gente simplesmente executa a operação que ele já indicou ser a operação que nos dá o vetor W1. Aí a gente vai fazer esse vetor, tá? Eu posso fazer passo a passo, né, fazer várias linhas, mas como o meu quadro é pequeno e o nosso tempo também é um pouco valioso, eu vou dar um pulinho, tá? Eu vou dizer aqui, ó, eu tenho 3 vezes, lembra que é componente por componente, 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. Então é 3 menos 4. Aqui a gente tem menos 1. Componente x. Agora a gente vai para o y. 3 vezes 1 dá 3. Menos 2 vezes 0, que dá 0. Então, 3 menos 0. Tá, vão acompanhando aí para ver se eu não errei essa conta aqui. 3 vezes 0 dá 0, menos 2 vezes 1, que é menos 2. Tá? Então, agora a gente tem o vetor W1. Show? Em componentes, porque é o que a gente precisa para fazer o produto misto e determinar esse volume. Agora a gente vai fazer o W2. O W2 é U mais 3V. Então eu vou pôr 1, 1, 0, que é o U, mais 3V, mais 3 vezes 2, 0 e 1. Ok? Aí a gente vai fazer assim, ó. 1 mais 6, né? 3 vezes 2 dá 6. A gente tem 7. 1 mais 0 dá 1. 0 mais 3. Tá? De novo, vamos conferindo aí, porque às vezes nessas continhas aqui eu me atrapalho. A gente tá entre ficar explicando e fazendo a conta, às vezes um deles falha. E o W3 ele já está dado, né? Só que a gente vai pegar e escrever ele na forma algébrica. Que são aqui, ó, quem está multiplicando o I é o 1. Quem está multiplicando o J é o 1. Quem está multiplicando o K é o menos 2. Então a gente tem aqui, ó, os 3 vetores que a gente vai fazer o produto misto, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou até ser um pouco mais saudoso, vou escrever aqui, ó. Lembrando que o volume do
paralelepípedo é obtido pelo produto misto entre os vetores W1, W2 e W3. Ok? Então, até eu vou colocar aqui, ó, temos. Daí a gente vai executar o produto misto. Ok? Até aqui, então, a gente vai introduzir e obter os vetores. E aí o próximo passo agora é a gente calcular o produto misto. E para isso eu vou apagar esse quadro aqui. Né? Então o que a gente vai fazer é que o volume do paralelogramo ele vai ser definido pelo produto misto, que a gente pode usar essa notação aqui, ó, que é o W1, W2 e W3. Ok? Lembrando que eu não vou fazer as operações separadas, mas a gente vai fazer direto a operação do produto misto, mas essa operação é totalmente equivalente a gente fazer, ó, W1 escalar W2 vetorial W3. Então, se vocês quiserem conferir essa conta que a gente vai fazer agora, vocês façam ela aqui separada. Faz o produto vetorial entre W2 e W3 e o resultado tu faz o produto escalar com W1, tem produto misto. Fechou. Só que a gente aprendeu em aula que o produto misto pode ser feito utilizando o determinante, tá? Como é que vai ser o determinante? O determinante a gente vai fazer assim, ó. Na primeira linha, a gente vai pôr as três componentes. Notem que isso só vale para o vetor, para o espaço tridimensional, tá? Aqui, ó. A primeira linha a gente vai pôr as três componentes do W1. E as três componentes do W1 a gente obteve ele como -1, 3 e -2. Então eu vou pôr aqui, ó, -1, 3 e -2. Então a gente está começando a fazer o produto de matrizes, tá? Então a gente já está começando a trabalhar em matrizes, a gente vai trabalhar bastante. A gente vai calcular um determinante de uma matriz 3×3 e depois mais adiante a gente aprende a calcular o determinante de matrizes muito maiores, né? Tem outras formas, outras técnicas, principalmente expansão de cofatores, né? Tem redução gaussiana, enfim, tem outras técnicas. Mas essa 3×3 eu acho que a gente aprende até no ensino médio, então a gente vai utilizar ela, que é a mesma ideia que a gente faz aqui para calcular o produto vetorial, tá? Então a gente vai aqui. Aqui estão as componentes do vetor W1. Depois a gente vai ver as componentes do vetor W2, tá? Ah, esqueci. Isso aqui, ó, tem um módulo, né? Tem um módulo aqui. Porque esse produto misto ele pode ser negativo ou positivo. O volume é o módulo, ou seja, se der um valor negativo, a gente simplesmente pega o valor positivo dele, né? Então é o módulo desse produto misto. Voltando aqui, primeira linha, os componentes do vetor W1. Segunda linha, os componentes do W2 são 7, 1 e 3. E na terceira linha, a gente vai pôr os componentes do terceiro vetor, que são 1, 1 e -2. Aqui, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente que erra essas contas aqui, de determinante de matriz, porque não coloca coluna e linha organizada. Só pelo simples fato de não organizar a matriz nos elementos no lugar certo, assim, ó, tipo, bem alinhadinho, erra a conta. Porque isso daqui, as operações dependem do quê? A operação desse determinante, a gente usa a estratégia, é uma forma, né, de resolver, é copiar essas duas primeiras colunas. Então eu vou copiar essa coluna aqui, ó, 1, 7 e 1, e vou copiar a segunda coluna, que é o 3, 1 e 1,
E aí a gente faz diagonal principal menos diagonal secundária. Só que se você não escrever ela alinhadinho, a hora que você vai fazer a diagonal principal aqui, ó, você erra os produtos que estão... Ó, você vai fazer esse com esse com esse. Aí você vai fazer esse com esse com esse. E aqui, ó. Se você faz desalinhado, daqui a um pouco você faz o produto errado. Então já dá errado. Aí depois você pega aqui, ó. Aqui. Diagonal secundária. Diagonal secundária. Diagonal secundário. Certo? Então nas diagonais principais, a gente vai ter os valores somados. Lembrando que aqui é um número, então a gente tem uma aritmética simples aqui, né? Ó, 1 vezes 1 vezes menos 2 fica menos 2. Então vou pôr aqui, ó, menos 2. Beleza? Aí eu vou pôr 3 vezes 3 dá 9, vezes 1 dá 9. Então eu vou pôr mais 9. Ok? Menos 2 vezes 7 dá menos 14, vezes 1, menos 14. Aqui, ok? Então foi a diagonal principal. Agora a gente vai para a diagonal secundária. Menos 2 vezes 1 vezes 1. Isso dá menos 2. Só que na diagonal secundária a gente inverte o sinal. Então, menos 2, aqui vai ficar mais 2. Aí na diagonal secundária aqui, ó, 1 vezes 3 vezes 1. Dá 3. Inverte o sinal. Menos 3. 3 vezes 7, 21. Vezes menos 2 fica menos 42. Só que esse menos 42 está na diagonal secundária. Então ele vai ser mais 42. Ok? Então aqui a gente já tem um valor, certo? Só que olha só, esse valor aqui pode ser negativo. Se for negativo, a gente vai ter que tirar o módulo, né? Só que aqui, ó, a notação de módulo de um determinante, aqui a gente fica com duas barras, ó. Ele fica um negócio assim, ó, o módulo do número que sair dessa operação aqui. Então é o módulo do número que sair dessa operação aqui, que é essa operação aqui em cima. Ok? Então a gente vai ter, esse menos 2 com menos 2 aqui, já dá pra cortar, né? Não precisa ficar fazendo conta à toa. Beleza. Aí a gente vai, vamos ver se eu vou acertar essa conta de cabeça aqui. Menos, a gente tem menos 14, com menos 3 fica menos 17. Esse menos 17, eu vou tirar esse 9 aqui, ó. Vocês fazem a conta aí, fazem no calculador que vocês têm. Então aqui a gente tem menos 17, e eu vou fazer mais 9. Então de mais 9 para menos 17 sobra menos 8. Certo? Menos 8, então eu vou tirar 8 de 42. Então vai dar 34. Será que eu acertei? Que é 34. E agora, eu vou conferir, eu posso ter errado isso aqui. Achamos um erro. Na verdade, foi a Andressa. Aqui é menos 1. Né? Eu vou ver. Só que daí isso muda tudo, né? Muda. Olha só, aqui, esse cara muda o sinal. Então aqui na verdade é mais 2. Beleza. Esse cara aqui muda o sinal. Então esse daqui, ó, esse menos 3 vai ficar mais 3. Então aqui mudou a nossa soma. E aqui não elimina. Ah, que frustração. Bom, agora a gente só tem... Aqui a gente tem 11. Menos 14 fica menos 3. Com mais 3 fica 0, mais 2, então aqui fica 44. E é até mais fácil. Módulo de 44 é 44. Ok? E aí a gente tem a resposta final. Ó, determinar o volume do paralelepípedo definido pelos vetores tal. Bom, então, ó, portanto, o volume do paralelepípedo é
44. E eu ainda vou pôr aqui, ó, unidades de volume. Ok? Confere a conta? Então é isso aqui, pessoal. Basicamente, vocês viram que a gente sempre usa essa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão. A conclusão é uma frase, o volume do paralelepípedo é, tá aqui o sujeito, e o predicado é 44 unidades de volume, então a gente pode averiguar se é verdadeiro ou falso, por isso que é uma proposição, e você tem a resposta muito clara, muito objetiva, então uma comunicação clara de como que é a resolução desse problema, ok? Então espero que vocês tenham aproveitado, deixem as suas dúvidas sempre, né? Se tem dúvida, manda para os colegas, pede ajuda, põe comentário aqui, se você gostou da aula também, já aproveita e comentar também, e não deixem de fazer os exercícios, porque é muito importante, principalmente com uma prova, vocês têm que não só saber resolver os problemas, como comunicar essa resolução, ok? Então com isso eu encerro, um abração, boa semana, bons estudos e até mais.